Graça e paz, povo de Deus, metodistas e todos aqueles e aquelas que estão aproveitando esse tempo, né, para a leitura bíblica em um ano. Então hoje nós estamos aqui para vivenciar o 24º dia, amém? Então vai entrando aí, gente, vai colocando aí o seu amém, a sua saudação, para juntos a gente darmos início ao nosso plano de leitura, amém? Estou aqui um pouquinho longe de vocês, mas graças a Deus a internet existe, né? Ela tem seu lado muito bom. E um deles é podermos estar juntos. Deus abençoe Ranúzia, Deus abençoe a Sônia Pimentel, está entrando aqui. Amém? Já temos 4 pessoas aqui conosco. Se você puder saudar, amém. Se você não puder, vai só nos acompanhando aí, que o importante é você ler a palavra, amém? Também está conosco aqui, eu saúdo com todo carinho, a Luciene, a Elizabeth Cruz, nossa irmã Célia, Sônia dos Anjos, Ana Paula, Lúcia Campos, Ana Virgínia, Márcia Tavares, pastoras, né? Ana e a Márcia. Amém. Deus abençoe. Obrigado, Márcia. Amém. Amém. Sheila Reis, Beth Silva, a irmã Catarina, que bom, Catarina, Deus te abençoe. Alessandra Lemos, Aurilene, a Pri Rodrigues, oi Pri, Andréia Milagre, oi Andréia, Deus te abençoe. Virgínia do Amaral, Ares Pereira, Flávia Leôncio, amém, amém. Já somos 19, então vamos começando, não é isso? Ok, Beatriz Sandro, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, tá bom? Então, gente, hoje nós vamos estar lendo os capítulos 28, 29, 30 e 31. Ainda estamos no livro de Jó, mas já avançando, né? Já indo para a reta final. E graças a Deus, né? Muitos de nós já conhecem o desfecho dessa história, mas estamos analisando e avaliando, né, toda essa caminhada desse homem debaixo de tanto sofrimento, não é verdade? Deus abençoe a todos e, é claro, nós vamos conversar. A Adriana Rocha entrou aqui também. Então vamos, Débora. Oi, Débora, Deus abençoe. Amém. Vamos orar, gente. Então, ó, somos 27 nesse momento que está visualizando, tá? Eu louvo a Deus, né? Porque sempre assim, de um dia para o outro, nós chegamos às vezes a 460, já chegamos até a 800 visualizações. Eu espero que você continue firme aí até o final, tá bom? Sueli Martins, Eugênia, Valéria, Ana Paula Venâncio, Valda Marques, sejam todos bem-vindos. Gilson Ferraz, Georginete, Rejânia, Maria Amélia, aleluia, a irmã Idalice, Graça Monteiro, Daniele Sarmanho, Mayra Souza, coisa linda, gente. Deus abençoe vocês, amém? 40 pessoas já agora, nesse instante, na nossa abertura. E vamos, é claro, né, começar essa abertura orando. Pedrina também está conosco, Pedrina Sacramento, Zilpa Rosa, Deus abençoe vocês, amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, queremos te agradecer, meu Senhor, por todos esses e estas, Senhor, que se vem no compromisso de ler a Bíblia em um ano. Que o Senhor seja conosco, nos ajudando a permanecer neste propósito. Abençoa a leitura de hoje, que esteja debaixo da tua bondade, da tua graça e, acima de tudo, da revelação e compreensão do Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, por o Senhor nos dar força e que, em nome de Jesus, sejamos sustentados pelo teu Espírito até o fim desse propósito. Eu abençoo essa leitura, esse tempo juntos e te agradeço por tudo, meu Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Nossa irmã Zezé também entrou. E Vivi Digal. Quem eu não falei ainda, Maria Lúcia eu falei. Margarete, ok. Então vamos lá, gente. Já preparou sua Bíblia aí? Jó, capítulo 28. Lembrando, né, que o texto anterior que nós lemos, terminando no 27, era os amigos de Jó falando, né, sobre a punição, a porção que Deus dá aos perversos. E Jó continua firme, dizendo que ele é um homem íntegro.
E agora, né, a palavra aqui, ela vai dar continuidade, né, na minha Bíblia, ela vai falar sobre o elogio da sabedoria, né? Então vai fazer, tudo, lembrando que é tudo muitas reflexões. Então eles estão refletindo sobre as coisas que acontecem na vida, né? E depois eles vão fazendo a comparação sobre a questão da sabedoria. Por isso, elogio a sabedoria. Oi, Ágape, Deus abençoe. Suzinha também. Amém, Valberli. Margarete, eu não me lembro, acho que eu já falei. Deus abençoe a todos. Vamos lá então, gente. Capítulo 28. Somos 50 pessoas agora juntos lendo a palavra. Então diz assim, capítulo 28 do livro de Jó. O elogio da sabedoria. Os seus olhos veem o que há de precioso. Então vamos lá ver o que é que eles estão considerando aqui precioso, né? Nosso irmão Berriel entrou, está aqui conosco também, Deus abençoe. Amém, amém. Diz então assim, na verdade, a prata tem suas minas e o ouro que se refina tem o seu lugar. O ferro é tirado da terra e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão e até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridão. Lembrando que nós estamos falando agora aqui de pedras preciosas, do ouro, da prata, que os homens vão escavando no mais profundo da terra. Por isso a densa escuridão. E aí ele fala no versículo 4. Abrem entradas para minas, longe da habitação dos homens, são esquecidos pelos que passam por cima. E assim, longe de todos, dependurados em cordas, balançam de um lado para o outro. Da terra procede o alimento, mas embaixo ela é revolvida como que pelo fogo. Nas suas pedras se encontram safira e a pó que contém ouro. Essa vereda, a ave de rapina a ignora, e os olhos do falcão nunca viram. Verdade é, né? Feras majestosas nunca pisaram essa vereda, e nenhum leão passou por ali. O homem estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde a sua raiz. Abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água e nenhuma gota sai deles, e traz a luz que estava escondido. Lembre-se que nós estamos falando aqui que a palavra agora está se referindo às coisas que estão no profundo da terra, coisas que estão escondidas, que não saem à luz, como ele disse, as aves de rapina não vê, nem leão pisou naquele lugar. Verso 12. Mas onde se achará a sabedoria? E em que lugar estará o entendimento? Olha bem, o ser humano não conhece o valor da sabedoria e ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim. E o mar diz, não está comigo. Não se compra a sabedoria com ouro fino. Ela também não pode ser paga com prata. O seu valor não pode ser avaliado pelo ouro de Ofir, e nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Não se pode trocá-la por joias de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. O preço da sabedoria é maior do que o das pérolas. O topázio da Etiópia não se compara com ela, e não se compra a sabedoria nem com ouro puro. Verso 20. Mas de onde vem a sabedoria? E em que lugar estará o entendimento? Está encoberta aos olhos de todos os seres vivos e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem, ouvimos com nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho e ele é que sabe o seu lugar. Porque o seu olhar alcança as extremidades da terra. Ele vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Deus regulou o peso do vento e fixou as medidas das águas, quando determinou leis para a chuva e o caminho para o relâmpago e dos trovões, então ele viu a sabedoria e a manifestou,
estabeleceu-a e também a examinou, e disse ao ser humano: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e afastar-se do mal é o entendimento. Nós vamos ver isso repetidas vezes nos Salmos, né? Davi também entendia dessa forma a sabedoria, né? Esse é o verdadeiro temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você vê que a sabedoria é algo tão precioso que aqui, né, está se falando de pedras preciosas, ouro, prata, tudo que o homem é capaz de se enfiar por dentro da terra, cavar minas, né, escarvar, como ele está dizendo, o sopé da montanha, mas essas coisas não compram a sabedoria, ela vem de Deus. O princípio, né, do temor é o princípio da sabedoria. Agora vamos para o capítulo 29, a defesa final de Jó. O texto, ele começa, né, com esse título aqui na minha Bíblia, a defesa final de Jó. Mas tem um subtítulo, Deus cuida de mim. Então vamos lá. Jó continuou em sua fala dizendo: quem me dera ser como fui meses passados, como nos dias em que Deus cuidava de mim. Lembrando, gente, que muitas pessoas pensam que Jó sofreu anos e anos e anos. A maioria dos historiadores, né, eles comentam que o sofrimento de Jó durou entre 8 a 9 meses. Por isso ele está dizendo assim, ó, quem me dera como fui nos meses passados. Senão ele teria dito nos anos passados. E alguns historiadores também, né, eles dizem que a doença de Jó, essa que fez ele se abrir em tumores, e ele se sentava se escarvando, né, com um caco de barro, era um câncer de pele, né? Então, para você ver, né, assim, o sofrimento dele realmente foi muito grande, tá? Também entrou aqui com a gente o nosso irmão G e a nossa irmã Isabel. Deus abençoe. Então, vamos lá. Nós estamos no capítulo 29, verso 3. Quando Deus fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava na escuridão. Quem me dera ser como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos estavam ao meu redor. Quando eu lavava os meus pés em leite e em rocha corriam rios de azeite. Quando eu me dirigia até o portão da cidade e mandava preparar o meu assento na praça, os moços me viam e se retiravam, e os idosos se levantavam e ficavam de pé. Os príncipes reprimiam suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a língua deles se apegava ao céu da boca. Ele está falando do respeito que ele tinha, tanto dos idosos, quanto dos mais novos, quanto dos nobres daquela terra. Verso de número 11. O ouvido que me ouvia dizia que eu era feliz, e o olho que me via dava testemunho de mim. Porque eu livrava os pobres que pediam ajuda, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava prestes a perecer vinha sobre mim, e eu fazia o coração da viúva cantar de alegria. Eu me cobria de retidão e ela me servia de roupa, e a minha justiça era como um manto e um turbante. Eu era os olhos do cego e aos pés, eu era os olhos do cego e os pés do aleijado, era pai dos necessitados, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos dos ímpios e arrancava as vítimas dos dentes deles. Ou seja, como é que esse homem era considerado diante da sociedade no qual ele vivia? Ele era considerado o pai dos necessitados. Ele sentava, né, para julgar as pessoas da cidade, suas causas, dar conselho. Era uma pessoa muito considerada. Verso de número 18. Eu dizia: vou morrer no meu ninho e multiplicarei meus dias como areia. As minhas raízes se estenderão até as águas e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim
e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que ouviam esperavam o meu conselho e aguardavam em silêncio para ouvi-lo. Olha o respeito que ele tinha, né? Depois que eu falava, não diziam nada. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Era uma palavra boa, né? De sabedoria, e que as pessoas não questionavam. Verso 23. Esperava-me como se espera a chuva. Abriam a boca como para absorver a chuva fora de época. Quando eu sorria para eles, nem acreditavam, e a luz do meu rosto eles não desprezavam. Eu escolhia o caminho para eles, assentava-me como chefe e vivia como rei. Entre as suas tropas, eu era quem consola os que pranteiam. Agora nós vamos entrar no capítulo 30. Mas agora, ele estava falando do que ele era e como as pessoas o viam, e também como ele se via, né? Agora, capítulo 30. Mas agora zombam de mim os que têm menos idade do que eu, cujos pais eu não teria aceito nem para colocar ao lado dos cães do meu rebanho. Meu Deus, né? De que também me serviria a força de suas mãos, se eles são homens cujo vigor já desapareceu? Enfraqueceram de tanto passar fome e necessidade, roem a terra seca, desde muito em ruínas e desolada. Apanham malvas e folhas de arbusto e se alimentam de raízes de zimbro. São expulsos do meio das pessoas. Grita-se contra eles, como se grita atrás de um ladrão. Têm de morar nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra e das rochas. Uivam entre os arbustos e se ajuntam debaixo dos espinheiros. São filhos de doidos, gente sem nome, e são escorçados da terra. Mas agora sou a canção de deboche dessa gente. Sirvo de provérbio no meio deles. Eles me detestam, fogem para longe de mim e não têm receio de cuspir no meu rosto. Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu, por isso sacudiram de si o freio diante de mim. À minha direita se levanta um bando e me empurra, e contra mim prepara um caminho de destruição. Arruinam o meu caminho, promovem a minha destruição sem ajuda de ninguém. Vêm contra mim como por uma grande brecha e se revolvem avante nos meios das ruínas. Sobrevieram-me pavores. A minha honra é como que varrida pelo vento, como nuvem passou a minha felicidade. Você vê como esse homem se sente, né? Porque assim também as pessoas estão tratando ele. Lembrando que há todo um projeto de Satanás para fazer com que Jó venha a negar o seu Deus. Agora no capítulo 30, verso 16. Agora a minha alma se derrama dentro de mim. Os dias da aflição se apoderam de mim. À noite perfura os meus ossos e o mal me corrói, não descansa. Pela grande violência do meu mal está desfigurada a minha roupa. Este mal me envolve como a gola da minha túnica. Deus me lançou na lama e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, ó Deus, e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olha para mim. Tu foste cruel comigo e com a força da tua mão me atacas. Tu me levantas sobre o vento e me fazes cavalgá-la. No estrondo da tempestade me jogas de um lado para o outro. Pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todos os vivos. Não é de fato de um montão de ruínas um homem estenderá a sua mão e na sua desventura não levantará um grito de socorro? Por acaso não chorei por aquele que atravessava dias difíceis? Não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Quando eu esperava o bem, eis que me veio o mal. Esperava a luz e me veio a escuridão. Verso 27 do capítulo 30. O meu íntimo
se agita sem cessar e dias de aflição me sobrevêm. Tenho a pele queimada, mas não pelo sol. Levanto-me na congregação e clamo por socorro. Deixa eu só fazer aqui o parênteses que quando ele diz tenho a pele queimada, mas não pelo sol, nos dá mais convicção que ele teve um câncer, né? Porque as pessoas que têm um câncer, a pele começa a escurecer, ainda mais quando é uma metástase, né? A pele perde, né? Aquela viçosidade, aquele brilho, até a clareza, ela fica escura, como uma pele queimada pelo sol, né? Verso 29. Sou irmão dos chacais e companheiro das avestruzes. A minha pele escurece e cai, e meus ossos queimam de febre. Por isso a minha harpa é usada para fazer lamentos, e a minha flauta para acompanhar os que choram. Agora vamos entrar no capítulo 31. Que Deus me pese numa balança justa é o tema que eu tenho aqui. Amém? Também entrou aqui a Valquíria Lucas, a irmã Giselda. Deus abençoe. Então, vamos lá, gente. Capítulo 31. Fiz uma aliança com os meus olhos de não olhar para uma virgem. Do contrário, qual seria a minha porção do Deus lá de cima? E que herança receberia do Todo-Poderoso desde as alturas? Por acaso não é a perdição para o ímpio e a desgraça para os que praticam a maldade? Será que Deus não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade ou se o meu pé se apressou para o engano? Que Deus me pese numa balança justa e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se alguma mancha se apegou às minhas mãos, então que os outros comam o que eu semeei, e que seja arrancado o que se produz no meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, e se fiquei rondando a porta do meu próximo, então que a minha mulher moa os cereais para outro homem, e que outros se deitem com ela, pois eu teria cometido um crime hediondo, um delito a ser punido pelos juízes. Isso seria fogo que consome até a destruição, e arrancaria toda a minha colheita pela raiz. Então o que agora Jó está se defendendo? Eu não cobicei e eu não adulterei. Ele está dizendo, para mim isso seria um pecado terrível. Deus me pesando na balança, isso seria justo. Então ele tem convicção disso. Pode me pesar na balança, Deus, porque eu não cobicei e eu não adulterei. Então vamos agora, capítulo 31, verso de número 13. Se não reconheci o direito do meu servo ou da minha serva quando eles reclamavam contra mim, então o que faria eu quando Deus se levantasse no tribunal? E se ele me interrogasse, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre de minha mãe, não fez também a eles? Ou não é o mesmo Deus que nos formou no ventre materno? Se retive o que os pobres desejavam, ou deixei que os olhos das viúvas esperassem em vão, ou se sozinho comi o meu bocado sem repartir com os órfãos, porque desde a minha mocidade eu os criei como se fosse pai deles. Durante toda a minha vida fui o guia de viúvas. Se vi alguém perecer por falta de roupa, ou notava que o necessitado não tinha com que se cobrir, se ele não me agradeceu do fundo do coração, quando se aquecia com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, sabendo que eu tinha o apoio dos juízes, então que a omoplata caia do meu ombro e que meu braço seja arrancado das articulações, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Verso 24. Se no outro pus a minha esperança, ou se disse ao ouro fino, se ao ouro pus a minha esperança, ou se disse ao ouro fino, você é a minha garantia, se me alegrei por ser grande a minha riqueza e por ter a minha mão alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua que caminhava em seu resplendor,
e o meu coração se deixou seduzir em segredo, e eu lhes atirei beijos com a mão, também isto seria um delito a ser punido pelos juízes, pois eu teria negado a Deus que está lá em cima. Então ele também está se defendendo dizendo, nunca neguei a Deus. Olha bem, amados. Agora vamos no verso 29. Se me alegrei com a desgraça dos que me odeiam, e se exultei quando o mal o atingir, eu não deixei a minha boca pecar rogando praga, para que morresse. E se as pessoas que moram na minha tenda não disseram, quem nos dera encontrar alguém que não se saciou da carne provida por ele, pois o estrangeiro não pernoitava na rua, e as minhas portas estavam sempre abertas para os viajantes. Se, como Adão, encobri as minhas transgressões, ocultando a minha iniquidade em meu íntimo, porque eu tinha medo da grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, fazendo com que eu me calasse e não saísse à porta. Ou seja, outra defesa de Jó, nunca me alegrei com o mal. Quer dizer, nunca fiz mal a ninguém, nem ao estrangeiro. Até os estrangeiros, isso era costume dos judeus, socorrer os estrangeiros, as viúvas, os necessitados. Então, até o estrangeiro que passava pela porta dele, ele acolhia para descansar e para se alimentar. Verso 35. Agora ele vai dizer, eis aqui a minha defesa. Quem dera que eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Por certo que a levaria sobre meu ombro e a poria sobre mim como se fosse uma coroa. Eu lhe mostraria o número dos meus passos, como príncipe eu me aproximaria dele. E se a minha terra clamar contra mim, e se meus sulcos juntamente chorarem, se comi os frutos sem pagar, ou se causei a morte aos seus donos, que ela produz espinhos em vez de trigo, e joio no lugar da cevada. Fim das palavras de Jó. Então você vê que tudo que Jó entendia e compreendia ser pecado diante de Deus, ele mostra claramente que ele não fez. Ele sempre socorreu, ele sempre ajudou, e ele mesmo está dizendo, na certeza que ele tem, que ele sempre fazia tudo correto, ele está dizendo que até a minha terra, ao invés de produzir trigo, venha produzir abrolhos, venha produzir, não venha produzir nada, isso que ele está dizendo, porque ele tem certeza de que ele fez as coisas certas e que por isso ele merece um juízo correto, ele merece uma sentença correta, E aí que a gente vai percebendo, amados, que o que Deus também está nos ensinando é que nós não podemos ficar imaginando que nossos atos são certos e somos merecedores de alguma coisa. Quando a gente pensa assim, a gente tira toda a soberania de Deus. Se é por mérito, então o que adiantou Jesus entregar a vida dele na cruz do Calvário? A nossa salvação, a nossa redenção e até a nossa morada eterna no céu, ela não é fruto de merecimento, ela é fruto da graça de Deus. O que é merecimento, que a gente acha que é merecimento, porque a gente fez as coisas corretas, nada mais é do que a nossa resposta a um Deus que fez tudo por nós. Fazer as coisas corretas, louvar a Deus, engrandecer. Jó está dizendo aqui, eu não usei a minha boca para falar mal de ninguém. Quer dizer, você olha, realmente você vê toda uma retidão. Mas isso não é, como Deus vai ensinar depois a Jó, isso não é questão de merecimento. Isso é questão de gratidão ao Deus que nós servimos, ao Deus que fez tudo por nós. Essa lição vai ser plenamente aprendida por Jó, e é claro que Jó depois será plenamente recompensado e restaurado das suas perdas. Mas isso nos faz pensar, A gente vê tantas coisas que Jó está falando aqui, principalmente hoje nesses capítulos, A gente vê tantas coisas que Jó está falando aqui que a gente não chega nem perto de fazer, E às vezes a gente não sabe porque algumas coisas não dão certo. Então que a gente possa, nessa leitura bíblica, parar e pensar, Parar e pensar.
porque nós não somos perfeitos não, gente, não somos. Por mais que a gente, mas eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo, ainda estamos longe da perfeição. Mas com certeza, com Deus ao nosso lado e nos ajudando, nós vamos chegar lá, tá? Então, em nome de Jesus, né, amanhã a gente começa o capítulo 32, gente, só falta 10 capítulos, né, para a gente terminar o livro de Jó, né? E amanhã então terá as falas de Eliú, a primeira fala de Eliú, né? A gente vai ver depois aqui, e aí a gente vai ver esses amigos que eu não sei se eram muito amigos ou se, como Jó, também estão muito equivocados sobre o entendimento do Senhor, né? De quem é esse Deus Todo-Poderoso, né? Então, como nós estamos preocupados com as chuvas, né? Eu hoje estava vendo aqui o jornal e vendo como está terrível em Belo Horizonte, né, gente? Coisa terrível. Então, vamos rogar a bondade e a misericórdia do Senhor. Não sei se choveu aí, né, em Nova Iguaçu, né? Parece que ontem choveu, não sei hoje. Aqui foi bem, uma chuvinha bem levinha o dia todo, né? Parou pela manhã, mas durante o dia ficou bem fininha, bem pouquinha mesmo, né? Quase só um chuvisco, né? Mas assim, a gente sabe que a terra já está bem molhada, né? E precisa da intervenção do nosso Deus. Então vamos orar, gente. Vamos estar em comunhão, pedindo a Deus lá por Belo Horizonte. A gente sabe que Deus usa os poderes da natureza para sentenciar a terra quando ela está em pecado, né? Eu não sei quais são os pecados que estão sobre essa terra, mas o que eu sei é que a misericórdia do Senhor é a causa da gente não ser consumido. A pastora Márcia Tavares está dizendo que está chovendo, né, em Nova Iguaçu. A pastora Ana Virgínia disse que Nova Iguaçu choveu pouco, né? Sônia também aqui. Ok, então vamos orar para Deus continuar protegendo a Baixada, mas que a bondade de Deus chegue até Belo Horizonte. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer porque completamos mais um ciclo dessa leitura hoje, Senhor, e o Senhor nos ajudou. Queremos estar nessa unidade do Espírito, clamando, meu Deus, pelas pessoas que, Senhor, estão em Belo Horizonte, Senhor, pelas vidas que estão ali, inclusive a tua criação, animais estão morrendo, Senhor. Meu Deus, por amor do teu nome, que é a causa de não sermos consumidos, Senhor, sopra para longe de Belo Horizonte esses ventos terríveis que trazem tempestades e inundações. Continua tendo misericórdia da Baixada Fluminense, Senhor, por amor do teu nome, Deus. Toma Nova Iguaçu, toma São João, Belfor Roxo, Senhor, toma Queimados nas tuas mãos, toma Japeri, e, meu Deus, faz cessar essas chuvas torrenciais. Continuamos decretando, Deus, que as chuvas poderão vir, mas de forma branda, misericordiosa, mas a chuva torrencial, retém ela, Senhor, leva para áreas que precisam de chuva, mas leva para longe de nós, e, Senhor, em nome de Jesus, dê ordem às águas para que baixem, e em nome de Jesus haja socorro para Belo Horizonte, de norte a sul, de leste a oeste. Senhor, intervém com a tua mão de poder, meu Pai, e faz cessar a fúria dos ventos, a fúria das águas, Senhor, em nome de Jesus, pois há uma promessa tua, Senhor, que não mais inundaria a terra com as águas. Então, por amor do teu nome, trazemos a tua memória, a tua palavra, pois sabemos que tu és fiel em cumprir a tua palavra. Atende o nosso clamor, Senhor. Faz cessar as chuvas, traz o sol, Pai, para secar, Senhor Deus, a terra encharcada, mas traz, Senhor, um sol ameno, sem a fúria dos 40, 42 graus. Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes o que te pedimos, tu sabes que não será por merecimento, mas sempre pela tua graça. Vem sobre nós, Senhor. Atende o nosso clamor, Deus. Abençoa-nos, ó Deus, e seremos abençoados. Senhor, sabemos que o Senhor ensinou a Jó
sobre a sua graça, e é esta graça que nós estamos clamando sobre todo o território nacional, de norte a sul, de leste a oeste. Senhor, sabemos que nossos políticos são impiedosos, maus, são muitos, Senhor, roubam recursos que eram para evitar que essas coisas acontecem, mas não nos pese nessa balança injusta, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, e não deixe que o povo já tão sofredor fique debaixo de sofrimento. Atende o nosso clamor, Senhor. Atende, meu Deus. E volta o coração dos brasileiros, Senhor, das brasileiras, para clamar ao Senhor e se voltar para Ti enquanto é tempo. Nós oramos, Pai, em concordância, ligando no céu e na terra. E eu abençoo, Pai, a cada um dos nossos irmãos em Cristo que estão firmes no propósito de ler a Tua palavra. Que a Tua bênção esteja sobre eles. Que a Tua mão os guarde e os livre do mal, pelo poder e na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. E amém, amém, amém. Amém, gente? Então amanhã a gente se vê, né? Nós levamos aí 35 minutinhos, né? Então você vê que é pouquinho tempo, né? Mas para um grande tesouro que Deus coloca no nosso coração. Que Deus abençoe a vida de cada um. Ó, irmã Yaci aqui conosco. Amém, Yaci. Deus abençoe. Jorge Teixeira também. Deus abençoe. Rosane Breia, né? Deus abençoe, irmã Valda. Amém? Gente, Deus abençoe. Beijo da sua pastora. Nos vemos amanhã. Geralmente está sendo aí por volta das 11 horas agora, tá bom? Aqui tá frio, gente, né? Muito frio, né? O Ivan falou que ele tá fazendo um treinamento, né, para o Chile. Deus abençoe. Gente, fique com Deus. Graça e paz.